Finalmente, One Piece saiu do hiato e voltou para as nossas vidas com tudo, em um capítulo absolutamente fantástico que prepara ali o terreno para o que vai vir a acontecer daqui para frente, né? Ao mostrar as consequências dos eventos da Reverie e como a Marinha irá lidar com as afrontas dos revolucionários. Eu adorei o teor político e a tensão criada e, claro, o principal, né? Shanks, cara. Até que enfim esse homem apareceu depois de tanto tempo e tantas promessas. Ele finalmente fez a sua aparição aqui. E, sério, quando eu vi aquele navio atracado em Wano, a minha mente ela bugou por um momento assim. E depois foi a loucura. Foi assim, incrível, incrível. E eu ainda estou um pouco desconcertado com esse capítulo inteiro, mas vamos lá, dar início à análise completa, né? Já na primeira página nós temos a revelação de quem serão os primeiros inimigos do Almirante Green Bull, certo? E para surpresa de muitos, são os Bainhas Vermelhas. Eu achei bem honrado da parte deles partir para cima do inimigo dessa forma, para não incomodar o Luffy, sabe? Para não depender dele novamente. O meu respeito por eles aumentou bastante nesse momento. E vale ressaltar também a fala do Almirante sobre a habilidade de, de influenciar as pessoas e trazer elas para o seu lado que o Luffy possui, né? Que foi mencionada lá pela primeira vez em Marineford e é reforçada aqui novamente como a habilidade mais poderosa dos mares de One Piece, né? E faz sentido a Marinha temer esse tipo de poder porque tudo que o governo tirânico mais teme é justamente o seu povo e a união deles em uma oposição ao seu governo, né? Então eu achei bem curioso o Oda trazer novamente essa questão. E também ele deu a entender que o mundo já presenciou esse tipo de habilidade outras vezes, né? Provavelmente uma menção aí ao Gold Roger e talvez até The Joy Boy, que devem ter sido pessoas com esse mesmo tipo de habilidade do Luffy. Não que o Green Bull saiba algo sobre Joy Boy, né? Mas é uma dica do próprio Oda pra gente, sabe? E, bom, seguindo em frente, nós temos a revelação da Akuma no Mi do Ryukyu, né? Que gerou aí muitas teorias e foi revelado que ele é, de fato, um usuário de Logia, que o torna um homem floresta, né? E vamos lá, tem bastante coisa para falar sobre isso. Primeiro, que é realmente uma fruta absurdamente poderosa, é digna de um almirante e, como ele mesmo diz, ele é a natureza encarnada. Eu espero que o Oda explore bastante todas as possibilidades criativas que essa habilidade permite, né? Eu acho que é um dos personagens com potencial mais interessante de se ver em batalha e acho que ele vai dar bastante trabalho durante a história, né? E é curioso notar como, assim como a Yami Yami no Mi do Barba Negra, essa é uma logia que não torna o seu usuário intangível, né? Eu achei isso bem curioso até. E o mais importante aqui, né, além da revelação da fruta, são as falas do Ryukyu, né, que demonstram a sua personalidade desprezível, né, e como ele admira, ele tem uma admiração muito grande pelos Tenryubitos e como ele acredita em toda essa baboseira deles serem deuses, né? Ele idolatra eles. E
o que o torna um soldado perfeito para a Marinha, né? Ele é fácil de manipular e extremamente poderoso, né? Então, os comentários que ele faz, eles são nojentos e assustadores por não soarem absurdos, né? Mas bem real na realidade. Porque constantemente nós vemos ao nosso redor pessoas que simpatizam com esse tipo de pensamento e atitude, né? De pessoas que se vangloriam de expressarem o preconceito como um direito de liberdade de expressão, sabe? E que se sentem protegidas, né? Tranquilas de pensarem dessa forma porque são apoiadas por grandes figuras de autoridade, né? O que acaba tornando essa visão distorcida da realidade, fazendo com que essa visão ela ganhe espaço na nossa sociedade. Então, o Green Bull acaba se tornando um personagem bem atual que há alguns anos poderia até ser considerado como caricato, mas hoje, infelizmente, ele soa assustadoramente real, né? O discurso que ele faz sobre como o preconceito, as hierarquias e a marginalização são ferramentas para manter a paz, reflete muito bem um pouco o fanático político que existe hoje no mundo, né? Que a gente vê aí diversos exemplos disso. Então, o Green Bull ele acaba se tornando um personagem bem importante politicamente, né? Nesse sentido. E enquanto ele faz esse discurso, né? Depois que eles começam a ação, né? O embate, o Yamato ele já aparece metendo ali o seu Karibou na cabeça do almirante e derrubando no chão. E uma cena sensacional, não pela ação em si, mas pelo simbolismo que ela carrega. Porque, vejam bem, ele estava nesse momento fazendo um discurso pró-preconceito, né? E a pessoa responsável por calar a boca dele, né? Por impedir que ele continue a expressar tamanha ignorância, foi justamente um homem trans, né? Certo? Que em nossa sociedade pertence a um dos grupos mais marginalizados. Então, o simbolismo dessa cena foi perfeito, assim. Só faltava estar escrito, né, diálogo no Karibou do Yamato. Seria fenomenal se o Oda tivesse colocado isso. E vale ressaltar também que durante o combate o Green Bull ele se transforma em realmente um deus da natureza, né? E o irônico aqui é que ele faz isso enquanto ele discursa sobre o genocídio, sabe? Em oposição, a sua personalidade faz oposição à sua habilidade, né? Que tem relação com a vida. Então eu achei uma sacada bem inteligente do Oda de fazer esse paralelo entre a personalidade do Green Bull e a sua habilidade, né? Como são completamente opostos, né? E depois que o Yamato acerta o almirante, ele, indignado, começa a falar como o Wano já sofreu demais com a tirania, e que eles estão cansados disso e não vão aceitar mais esse tipo de opressão, seja por parte dos piratas ou da marinha, né? E isso evidencia bastante toda a hipocrisia do governo mundial, que age exatamente da mesma maneira que os piratas que eles tanto perseguem, né? E eles só os taxam como vilões para criar uma narrativa em que eles são os bonzinhos da história, né? É uma tática utilizada bastante por autoritários e que podem ser
vistas em todo o mundo, ao redor do mundo, em diversos governos, incluindo o nosso, né, no governo brasileiro atual. Então é uma tática bem comum utilizada, né, criar essa narrativa para manipular a visão, a opinião do povo, das pessoas. E depois disso o Yamato se revela como filho do Kaido, que surpreende o Ryokugou, né? Aí fica a dúvida se ele fica surpreso por aquele de fato ser o filho do Kaido ou por ele descobrir que Kaido tem um filho, né? Pois a gente não sabe se a Marinha tinha conhecimento desse fato. E antes mesmo que ele possa absorver a informação recebida, ele já é surpreendido novamente pelo Momonosuke em sua forma dracônica, que se junta aos bainhas ali e ele tenta atacar o almirante. E é curioso como isso também surpreende o Ryokugou, porque mostra como a Marinha, o governo no caso, acobertou completamente os experimentos feitos lá em Punk Hazard, né? Porque ele não sabia da fruta artificial criada pelo Dr. Vegapunk. Então já demonstra aí que eles realmente não revelaram isso para ninguém, né? Nem mesmo os almirantes têm conhecimento sobre isso. Ou talvez seja somente o Ryokugou que não saiba, por ele ser de fora, né? Porque ele não foi um marinheiro desde sempre. Então talvez eles mantenham um pouco mais de segredos tanto dele quanto do Fujitora. Mas continuando, né, o Momonosuke ele falha miseravelmente em atacar o Ryokugou com o seu Borobrief, mas é admirável a sua coragem em partir para cima dessa forma, né? Ele evoluiu bastante como personagem, já não é mais aquele menino chorão de tempos atrás. E isso se deve muito a toda a sua experiência contra o Kaido, né? Isso fica bastante evidente quando ele morde o almirante ali, porque essa meio que se tornou a sua válvula de escape do medo, né? É morder os inimigos. Então eu gostei bastante desse pequeno detalhe. E ele ainda fala pro Yamato não participar da luta, porque ele sabe que o Yamato ele deseja navegar com o Luffy, então ele não quer que o Yamato fique preso ali, sabe? Né? Não se prenda a esse tipo de responsabilidade. Entendeu? Ele quer que eles mesmos lidem com os problemas de Wano a partir de agora. Então é uma cena bem bonita assim entre os dois. E bom, isso encerra ali a parte do Green Bull e dos bainhas vermelhas e vamos para o ápice desse capítulo, né? O momento mais surpreendente, que é a aparição de ninguém menos do que o Shanks. Depois de tanto tempo, tantas promessas, tantas expectativas, tanta espera, o homem finalmente apareceu, sabe? Cara, eu juro, eu quase tive um orgasmo ali lendo essa parte, porque eu não esperava, não estava preparado emocionalmente para isso, e foi incrível, né? Foi mais uma aparição rápida, mas muito, muito importante. E já deu pra ter aquele gostinho que a gente tanto tempo não tinha, né, do personagem. Então vamos analisar com calma toda essa parte aqui, porque quando eu li assim pela primeira vez eu tive que parar um pouco, dar aquela respirada, aquela acalmada, né, soltar toda a empolgação e aí voltar ali. Então vamos analisar com bastante calma também essa parte ali. Então começa com a tripulação comentando sobre o título de Yonkou conquistado pelo Luffy, né? E como agora ele pode ser sim considerado como um grande
pirata, fazendo com que a promessa entre os dois ali, feitas lá no início, tenha sido cumprida. E agora eles anseiam por esse grande reencontro, né? Assim como nós, com exceção talvez do Yasop, né? Que ele não está muito preparado ali para encontrar o seu filho ainda, né? Que é outro momento, encontro bastante aguardado. Mas o Shanks ele não parece estar prestando muita atenção porque ele está focado ali no novo cartaz de recompensa do Luffy, e que é algo que ele sempre faz, né? Cada vez que o Luffy tinha uma atualização de recompensa, sempre tinha um quadro pelo menos dele olhando ali e esboçando algum tipo de reação. E aqui nós vemos que ele está com um sorriso bem honesto, como se fosse um pai orgulhoso das conquistas, né, do filho. E ele mostra como ele está sempre acompanhando a jornada do Luffy de longe, assim, sabe? É bem interessante, né? E vale ressaltar ali que eles comentam também sobre o Kid estar presente na ilha, né? Que eles tiveram um embate com o Supernova que resultou na perda do braço do Kid. E eu fico curioso para saber quem que conseguiu realizar esse feito, né? Se foi o próprio Lemon Juice, que é quem traz isso à tona, né, nessa página. E bom, enquanto todos comentam lá e o Shanks está perdido nos pensamentos, ele relembra do momento em que eles atacaram o navio da marinha e roubaram a Gomu Gomu no Mi, né? Que foi o que deu início a tudo, basicamente. Então a gente vê uma expressão vilanesca bizarra no rosto do Shanks nesse momento, que eu acho um pouco perturbador, até porque a gente não tá tão acostumado a ver ele dessa forma, mas tudo bem. E eu gostei de ver um pouco mais de como foi esse momento tão importante da trama, né? E bom, ele também começa a lembrar de momentos com o Luffy, de quando ele sacrifica o seu braço para salvar o garoto, né? E enquanto tudo está acontecendo, a gente vê uns figurantes ali da tripulação do Shanks comentando sobre toda a situação, porque eles não sabem da relação que o capitão deles tem com o novo Yonkou, certo? Eles não estavam lá presentes quando tudo aconteceu, então eles não fazem ideia da história por trás de tudo. E é curioso ver como o Luffy é visto, né, pelo mundo, né, como um macaco demoníaco descontrolado, assim. E acho que essa cena serve justamente para isso, para mostrar como o Luffy é visto e para dar um pouco de noção de que a tripulação do Shanks é um pouco maior do que estávamos acostumados, né? Não tem somente aqueles principais membros ali. Então acho que serviu mais para isso mesmo. E bom, voltando à realidade, o Shanks ele comenta que não irá encontrar o Luffy ainda, que já dava para imaginar que isso iria acontecer, né? Não acho que o Oda já ia de cara colocar esse grande reencontro assim no começo, vai ficar mais pro final mesmo. Mas por um momento a gente chega quase a ter esperanças, né, de que isso possa realmente acontecer já. Mas não, ele realmente não quer encontrar o Luffy, para a decepção de todos. E por que será isso, né? Eu tenho a impressão de que ele quer encontrar o Luffy em um momento e lugar específico, né? Como se ele tivesse o encontro já planejado. Então eu achei bem interessante isso. E ele comenta também sobre a situação que o território dele se encontra, né? Que o Bartolomeu queimou uma de suas bandeiras e colocou a do Luffy no lugar. E eu gostei de que o Oda ele colocou o Shanks aqui não como alguém que deixaria isso passar simplesmente devido à relação dos dois. Não, ele tem uma reputação a zelar, ele é um Yonkou, ele é um pirata, ele tem a sua própria jornada ali, então ele não ia deixar isso sair batido assim. E eu acho que ambos
entendem como funciona o mundo da pirataria, né? Tanto o Shanks quanto o Luffy. E o Shanks sabe que o Luffy não iria querer que fosse de outra forma, né? Não é só porque os dois têm esse laço que eles se tornam automaticamente aliados, né? De certa forma. Não é que eles serão inimigos também, mas existe um certo entendimento de como as coisas funcionam no mundo da pirataria. O próprio Luffy já afirmou que iria derrotar todos os Yonkos, incluindo o Shanks, né? Então, eu gostei de como o Oda abordou isso. E agora a gente vai para a página mais emblemática de todo o capítulo, que nós vemos o Shanks andando calmamente, se sentando ali com o Ben Beckman, enchendo um copo de saquê, e ele pergunta para o seu imediato: já não está na hora de nós irmos buscar o One Piece? Mano, o que isso significa, né? O Shanks, ele já sabe como chegar no One Piece, e se sim, por que ele esperou tanto tempo para se mover, né? E faria sentido até ele ter um conhecimento de como chegar no One Piece, como encontrar esse tesouro, porque ele já está navegando há décadas e inclusive foi membro tripulante do Rei dos Piratas, né? Então isso dá aí pontos extras para ele. E inclusive isso sempre foi um questionamento dos fãs, né? Como é que esses grandes piratas com incontáveis recursos que estão navegando há décadas nunca conseguiram encontrar essa ilha, essa bendita ilha, né? E o Oda ele conseguiu resolver isso colocando os poneglyphs na jogada, né? Então não tem como você encontrar essa ilha navegando normalmente. Você precisa desses 4 Road Poneglyphs e precisa de alguém capaz de entender esses monumentos, né? Então não é algo tão simples assim. Mas será que o Shanks ele conhece outra maneira de se chegar a Laugh Tale, né? É possível, sabe? Por essa fala dele é uma interpretação bem condizente, eu diria. Mas não é da forma que eu entendi. Para mim, o Shanks, ele em todo esse tempo, ele nunca foi atrás do One Piece, né? Nunca. Ele nunca se movimentou para isso, porque ele estava esperando o Luffy se aproximar do tesouro, né? Para daí sim ele começar a participar dessa caça ao tesouro. É como para ele agir como uma espécie de guardião, né, do One Piece, e para ele testar o Luffy, né, para ver se o Luffy é realmente digno de ser o rei dos piratas, né? É como se ele fosse o obstáculo final, né? O desafio final e a barreira a ser ultrapassada para ele chegar no One Piece, né? É uma maneira do Shanks ele forçar o Luffy a enfrentá-lo, né? Para realmente se provar como alguém digno, né? Então eles podem acabar entrando em conflito aí, porque o Shanks ele realmente quer pressionar o Luffy, né? E acho que é por isso que ele nunca se interessou em encontrar o One Piece até agora. E agora ele vai interferir no sonho do Luffy para que o Luffy se torne realmente um rei dos piratas digno desse título. Eu acho que pelo menos essa foi a minha interpretação da fala. Ele só estava aguardando o Luffy. E agora o Shanks está na jogada, então podemos esperar grandes coisas dele, né? Uma participação bem maior do que ele vinha tendo até então. E é justamente por isso que ele não aparecia tanto, né? Porque ele não estava envolvido na caça, na pirataria, tanto assim, né?
E agora ele vai ter um papel bem mais relevante, porque ele agora tá na corrida, né? É basicamente isso, ele entrou na jogada pra valer dessa vez. E eu achei isso muito foda, muito foda. E na tradução da OPEX, né, que é por onde eu leio o mangá, eles informam que na descrição original o Oda coloca o One Piece como o grande tesouro que conecta as pessoas, né? E o que isso pode significar, né? Talvez ela seja a primeira dica real da natureza do One Piece, né? É assim, uma informação bombástica e é muito relevante ela ter saído da boca do Shanks, né? É algo importante que a gente precisa ficar atento. Mas a única coisa que eu consigo relacionar é com a habilidade do Luffy de conquistar as pessoas, né? De trazer elas para o seu lado. Então é possível que o One Piece seja uma espécie de ferramenta da liberdade, uma maneira de libertar o mundo da tirania do governo mundial, que faria sentido com toda a temática de One Piece. Então, pode ser algo mais a ver com isso e essa característica, né, de ser uma pessoa com a habilidade de atrair outras para o seu lado, seja algo importante para você encontrar One Piece. E bom, é isso, sabe? Eu preciso dizer como essa foi uma das cenas mais impactantes dos últimos tempos em One Piece. E foi uma das maiores do próprio Shanks, né, na trama. Uma das mais relevantes dele. Eu achei incrível. Foi um presente do Oda para todos nós, né, que estávamos aguardando por momentos do personagem. E agora, para finalizar esse capítulo, vamos para o quartel general da Marinha, né, onde o Akainu está tendo uma reunião para falar sobre o que aconteceu na Reverie e de formas que eles podem, medidas a serem tomadas contra os revolucionários, né? Duas coisas que já dá para ser mencionado aqui no primeiro quadro, que é sobre a falta de tropas da Marinha, evidenciando ali uma certa crise que eles possam estar passando, e sobre a fama do Sabo, né, que agora é conhecido como o Imperador das Chamas, devido a todos os seus feitos como revolucionário, né? Eu gostei bastante do Oda estar explorando mais esse grupo e todo o seu impacto e influência no mundo, né? Então a gente vê aí que o Sabo ele realmente tem uma fama gigantesca aí ao redor do mundo. E em seguida a gente já começa sendo revelado todos os acontecimentos da Reverie, né? Primeiro sendo a morte do Cobra, né? O pai da Vivi e o rei de Alabasta, que obviamente foi noticiado como uma tentativa de assassinato por parte do Sabo, né? Porque eles querem manchar essa imagem de herói que o personagem possui, certo? Que é bem comum, a gente já viu a Marinha, o governo manipulando as notícias diversas vezes. Então não é surpresa nenhuma eles terem feito isso, porque eu duvido que o Sabo tenha realmente matado o Cobra. Se é que o Cobra está realmente morto, né? Que é outra questão a ser levantada. Realmente morreu? Porque não tem corpo e a gente sabe que o Oda ele tende a tentar enganar a gente com relação à morte. Ele não gosta de matar os seus personagens, então é possível que tenha uma certa reviravolta aí. Mas caso isso seja realmente verdade, qual será o impacto disso na história, né? O que o Luffy vai achar de tudo isso, né? Provavelmente ele iria atrás do Sabo para se informar mais do que aconteceu e tudo mais. E pode ser a maneira do Oda fazer o encontro dele com o Dragon. E também
fazer uma certa aliança dos Chapéus de Palha com os revolucionários, e depois eles partirem para a guerra. Mas, enfim, esse evento da morte do Cobra pode ser a fagulha que dê início realmente à guerra da Marinha contra os revolucionários. Vamos ver como o Oda vai escalar isso. E, bom, falando sobre o Sabo em si, que está envolvido nisso tudo, é interessante como o Oda está dando bastante foco pro personagem, né? Realmente tornando ele como um dos principais alvos da Marinha. Isso é muito bom porque vai permitir que o Oda explore toda a extensão da força do personagem. Vamos poder ver mais dele em ação e o quanto ele se tornou poderoso depois de tanto tempo, né? Depois de todos esses anos aí. E bom, depois da notícia sobre a morte do Cobra, eles revelam um pouco mais do que dos atos de Sabo e dos revolucionários, né, na Terra Sagrada de Marijoás, né? Mostra que o Sabo ele ateou o fogo em um símbolo importante dos Tenryubitos, né? Fazendo aí uma declaração oficial de guerra, né? Então uma missão que era para ser apenas um resgate se tornou uma declaração de guerra por parte dos revolucionários. Eu me pergunto se esse ato do Sabo foi algo improvisado, né? Que demonstraria uma personalidade impulsiva, assim como a de seus irmãos. Mas caso tenha sido planejado, né? Caso eles tenham realmente ido lá para fazer isso também, mostra que os revolucionários eles estão preparados para lutar contra a Marinha de uma forma mais objetiva, né? Mais clara. Então, mais direta, essa é a palavra certa. De uma forma mais direta. E, bom, além deles terem feito tudo isso e entrado em confronto com 2 almirantes, eles não só obtiveram sucesso em fugir, como também eles conseguiram resgatar o Kuma, o que foi algo que me surpreendeu bastante, pois eu não esperava que eles, além de fugir, obtivessem sucesso nessa missão, visto que eram 2 almirantes, né, gente? Não é pouca coisa, não mesmo. Mas o Oda ele já dá uma desculpa bem aceitável para isso, né? Para esse sucesso deles, que é o fato deles se segurarem devido ao local em que eles estavam, né? De ser a terra sagrada do governo e tudo mais, e da presença de tantos nobres mundiais. A gente aceita, mas o Akainu pelo jeito não. Ele não ficou contente com esse fracasso deles. E eu fico feliz que o Kuma tenha sido resgatado, pois esse é um personagem que tem relações com o governo mundial, com o Dr. Vegapunk e com os revolucionários. Eu quero muito ver a história dele sendo contada, pois muita coisa importante pode surgir disso. Também em relação à própria Bonnie, né, que parece ter algum tipo de laço com ele. E, bom, continuando, né, nós também, além de tudo isso, temos o desaparecimento da Vivi, que provavelmente foi o próprio Gorosei que foi responsável por isso, né? Visto que o Insama deu ordens para apagar uma certa luz. Então essa luz pode ser a Vivi, ou ela é uma maneira, uma armadilha para atrair a verdadeira luz que precisa ser apagada, que seria o Luffy, né? Porque certamente eles sabem que o desaparecimento da Vivi é algo que vai chamar a atenção dele e que ele não ficaria parado ali e ignoraria esse fato, né? De uma companheira sua estar desaparecida. Ele iria procurar por ela e enfrentar os responsáveis por isso. E eu me pergunto se ela sabe da morte do seu pai, né? Porque
ela pode ter desaparecido antes disso acontecer. E além disso, será que veremos uma interação dela com o Insama? Seria uma forma interessante de mostrar mais desse personagem tão misterioso. E vale ressaltar aqui que o Akainu ele não faz ideia de que o Gorosei pode estar envolvido nesse desaparecimento, né? Mostrando que eles realmente manteram isso em absoluto segredo para não ser revelado de forma alguma. E continuando ali, né, o investigador genérico que aparece, ele comenta sobre toda a influência do Sabo e como ele parece estar interligado com todos esses eventos, né? Ele menciona que as suas chamas da rebelião, né? Nossa, como é bonito isso, né? As chamas da rebelião estão se espalhando pelo mundo, né? Ele menciona a evolução das 8 nações, que parece ser um outro grupo revolucionário inspirado pelas ações do Sabo, né? Que os inspiraram a agir contra os seus governos autoritários. É interessante como o Oda está mostrando cada vez mais a real influência que o exército revolucionário possui nesse mundo, né? E como eles estão fazendo surgir mais pessoas que se partilham do mesmo sentimento de revolta e se juntem à sua causa, né? Eu achei isso bem interessante, eles abordaram a existência de outros grupos revolucionários que estão surgindo pelo mundo todo, sabe? Então, não está tudo ali centralizado no Dragon. Bem interessante isso. E agora, né, na última página, nós vemos que o Sabo ele está sendo cultuado como um deus mesmo, alcançando uma fama maior até do que a do próprio Dragon, o que é bem interessante, pois o Dragon ele já está, né, nessa jornada há décadas, né, lutando aí contra o governo mundial. E mesmo assim o Sabo ele chegou num outro patamar, assim, o de Deus realmente. E é bem interessante isso. E faz parte do Oda sempre mostrar o Luffy e os seus irmãos como grandes abaladores do mundo, né? Eles rompem as estruturas desse universo ali. É bem interessante essa abordagem dele, né? Então nós vemos ali na última página um monte de pessoas ouvindo um cara que parece ser uma dessas pessoas que cultuam o Sabo, né, comentando sobre a nova conquista do Luffy e como isso é um indício de que os tempos estão mudando. Então é interessante como o Oda está dando destaque para os dois, né? De um lado o Luffy mudando o mundo da pirataria e do outro o Sabo mudando o mundo político, sabe? Então mostrando que eles realmente vão ser os dois protagonistas dessa ruptura do status quo do mundo. Então eu estou bem ansioso para ver os dois lutando juntos assim na Grande Guerra. Acho que isso vai acontecer e vai ser épico. Então um detalhe que chama a atenção também é que novamente na OPEX eles mencionam que a alcunha do Dragon pode ser lida na versão original como o Traíra, né? Que pode ser um indício do seu passado, né? Que ele provavelmente foi um marinheiro antes de se tornar um revolucionário e deve ter presenciado coisas que o fez se tornar um traíra, né? Trair o governo. E é isso, gente. Acho que esse capítulo ele começa
a preparar o terreno para tudo que vai acontecer daqui para frente, né? Ele começa a mexer nas engrenagens, a posicionar as peças dessa grande história que está prestes a ser finalizada. Eu achei fantástico, um capítulo sensacional. Não tinha maneira de começar melhor, né, do que essa. Acho que foi um capítulo perfeito. E eu espero que o Sabo ele tenha uma atualização de recompensa, tá? É um negócio que eu esqueci de comentar, mas os seus feitos, né, eles merecem ser reconhecidos e a sua recompensa está muito abaixo do nível de ameaça que ele representa, principalmente agora que nós vimos que ele é tratado como um deus por muita gente. Ele é muito influente, além de ser absurdamente poderoso, certo? Então é isso. O ponto alto ali é o do Shanks, com certeza, né? Toda aquela parte ali é sensacional, mas o capítulo em si, ele é todo muito bem escrito, ele é muito bem organizado, né? Primeiro você mostra um pouco do que está acontecendo em Wano, aí você tem toda aquela parte do Shanks, e no final você posiciona realmente as peças do jogo para você ter uma noção de como essa história vai caminhar, né? Que nós temos ali na última página o Akainu comentando da situação caótica que o mundo se encontra e como agora é ele quem precisa tomar uma posição para resolver esse problema, né? E nós conhecemos o personagem, sabemos da sua justiça absoluta, então ele vai contra-atacar com tudo, né? Ele vai partir para cima dos revolucionários de forma brutal. Então, é assim que termina o capítulo 1054, um retorno absolutamente fantástico, como eu já comentei, e que venham os próximos.